Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Nutrida. Para você que está me assistindo pelo YouTube, para você que está me escutando pelo podcast, estou muito feliz de trazer aqui a psicóloga Carla Fragomeni. Seja muito bem-vinda ao canal. Muito obrigada pelo seu tempo, por poder ter vindo aqui. Obrigada, Denise. É uma alegria estar aqui no canal com vocês. Uma alegria, um prazer. E, gente, essa calmaria, quero aprender. Você sempre foi calma? Não fui calma sempre, não. É Isso mesmo? é graças à meditação na minha vida. Desde quando que você pratica? Eu pratico desde 2008. Você é formada desde... Sim, eu sou psicóloga e pratico meditação desde 2008. Fiz uma formação nos Estados Unidos, instrutora de meditação, que durou 7 anos, indo e voltando. Como que foi? Conta pra gente isso daí, essa formação. Então, a meditação entrou para a ciência, depois do protocolo do Dr. Jon Kabat-Zinn, chamado MBSR, que é o curso que eu sou certificada para dar. Olha que legal. MBSR significa Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse baseado em mindfulness, que é a meditação da plena atenção. Então, eu dou esse curso desde 2011. Já tivemos em Brasília mais de 2.500 alunos presencialmente. E ensino também mindfulness nas corporações. E tenho também um curso de Mindful Eating, que é comer com plena atenção. E por isso que eu estou aqui hoje, né? E tem tudo a ver no nosso assunto, né? Do Mente Nutrida, que é isso, sabe? O que eu vejo das pessoas? Que elas estão cada vez mais ansiosas, né? Cada vez comendo as emoções, comendo as frustrações, a raiva, né? Enfim, comendo literalmente todos os sentimentos. Você percebe isso na sua prática clínica também? Totalmente, Denise. A compulsão alimentar está dentro de um mecanismo do estresse, que o estresse pode ter uma reação de fazer a gente, por exemplo, lutar, fugir ou paralisar, não é isso? Os 3 grandes grupos de reatividade. E a compulsão alimentar está dentro de um processo de fuga. É um condicionamento, é uma estrutura complexual que se instalou naquele indivíduo por algum motivo, e aí tem N motivos, que faz com que a pessoa tenha um problema, uma ansiedade ou algo assim, portanto, ela vai comer. E quando ela come assim, ela come de forma compulsiva e sem atenção, no piloto automático, que é o que a gente chama. E vira um hábito, né? E aquilo vira uma fuga e um hábito. E é como se não houvesse presença naquele momento. Naquele momento, a pessoa está tomada por um condicionamento e ela vai comer exageradamente, sem perceber o próprio corpo, sem perceber o estado de saciedade, comendo por uma fuga emocional ou uma compensação. Sim, falou exatamente a palavra que eu estava tentando buscar, uma compensação de algo que está faltando, que a comida vai tentar preencher. E nesses momentos, eu falo isso com bastante autoridade, porque eu já passei por isso, né? Por esse momento de compulsão, de querer comer. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos, e eu fiquei extremamente ansiosa, não sabia falar inglês, então fui morar na casa dos americanos, e a única coisa que me tinha ali, e em grande quantidade, porque eles comem, né, mal pra caramba, era comida. Então, eu tive a comida como um refúgio. Engordei 15 quilos em 2 meses. Foi, muito rápido. E eu me lembro, exatamente, sabe, abrindo quando eu era babá. Então, quando a nenê ficava na creche, a minha cabeça só pensava na comida. Eu deixava ela na creche, ficava só pensando na comida que tinha lá. Quando eu voltava, eu não queria saber, eu não tava pensando. E já era nutricionista, tá? Sim. Tinha acabado de me formar e fui, ou seja, a parte teórica que se dane. Então é um momento que você não tá tendo atenção, você só quer esconder alguma coisa, né? Só que logo após vem sempre a sensação de frustração, de culpa. Aí você fala pra você mesmo, não, essa foi a última vez, amanhã vai ser diferente. E não é.
existe algo, né? Com certeza existe, porque tá aí você. Mas o que que essa pessoa ela pode trabalhar? O que que ela deve fazer? Para quem tá me assistindo aí e você tá se identificando, caramba, eu também passo por isso, eu também, né, tenho essa compulsão, eu também como as minhas emoções. O que que ela pode fazer? Qual o primeiro passo para ela melhorar? Então, o primeiro passo, né, Denise, como em tudo, é uma tomada de consciência do que está acontecendo emocionalmente com ela. Por exemplo, o engordar na psicossomática tem uma linguagem do se forrar de almofadinhas para se proteger de algo. Olha, que Então, legal. muitas vezes a gente pode investigar as causas. Agora, uma vez que se formou o caminho cerebral da compulsão, porque isso é um caminho cerebral, os neurônios se conectam e formam aquele caminho que é um escape, que é uma compensação e que depois traz todas essas consequências e o mal-estar, né? Depois que se formou isso, aí já se trabalha em um nível mais comportamental realmente, onde o mindfulness, que é a atenção plena, é uma prática que é trazer atenção para o momento presente de forma intencional e sem julgamento. Essa é a definição de mindfulness, segundo o Dr. Jon Kabat-Zinn. Então, trazer atenção para o momento presente, por incrível que pareça, isso tem um valor imensurável, onde a pessoa não mais está desconectada de si mesma naquele momento e ela pratica a presença, pratica a atenção com o próprio corpo e ao praticar quando nada está acontecendo, praticar a meditação quando nada está acontecendo, vai deixar a pessoa mais fortalecida, mais estruturada para quando vier a intensidade emocional, ela já tem O mais aquele domínio. preparo Entendi. de trazer atenção, de não mais ser arrastada por esses estados de pensamentos e emoções que se retroalimentam, levando para uma condição essa da compulsão, que é inconsciente e é automática, tem o automatismo. Isso é bom, né, essa fala que é inconsciente e automática. Olha só a intensidade, né. Exato. Ela é inconsciente, ela é automática. Então enquanto você não tomar consciência, você vai continuar repetindo os mesmos atos. E passa dia, passa meses, passa ano e a pessoa tá repetindo e tá repetindo. E parece é um assunto, Carla, a gente falando tão que deveria ser. Você tá presente no agora, a gente não deveria treinar isso, não Exato. é? Por que É. que o ser humano, ele deixa de pensar no agora? Bom, segundo uma pesquisa de Harvard, 47% do nosso tempo acordados nós estamos operando em piloto automático. Caceta. Nós não estamos no momento presente. A mente está ou no passado ou no futuro, tá? Então é Nossa. muita coisa. E Nossa, é isso muito. Tipo, a pessoa fica pensando no que os ansiosos, no que pode acontecer, e os e os depressivos depressivos no passado. O O ansioso arrepiei. é excesso de futuro, o depressivo excesso de Meu passado. Deus, tipo, Mas sempre remorso, coisas que deveria isso. ter feito, Tristeza pelo passado, vitimismo, tudo, né? vitimismo, tipo, ai, minha vida tá assim porque eu não fiz isso, e não sei o quê, e o Exato. ansioso, ai, o que vai acontecer ali? O que tá não sei o quê? Então, a mente é uma máquina de simulações e ela é maravilhosa nos recursos que trouxe pra gente. Porém, ela é também a causadora desses distúrbios psíquicos, praticamente todos. Nossa. Então, é preciso que nós aprendamos a manobrar a mente a nosso favor. Por que que isso foi desaprendido? Porque a gente foi se desenvolvendo demais cognitivamente, mentalmente, sobretudo depois da internet e dos celulares. Isso piorou muito o nosso Sim, estado de ansiedade, né? porque nós não temos mais um tempo onde nós estamos simplesmente aqui parados sem fazer nada. Tá? É Eu sou do verdade. tempo, né, que a gente ficava assim na fila de um banco, ali paradinho de pé, sem fazer nada, num consultório esperando alguém, ali parado. E a gente tinha Nossa. espaços. O que ocorre hoje, Denise, é que nós não temos mais Tem espaços. razão. O tempo que a gente tem pra não fazer nada, a gente rapidamente já pega o celular pra ficar com dopamina
E Porque não só viciou. isso, porque nós resolvemos de fato muita coisa ao longo de um dia. Se você for Sim, rastrear o que uma pessoa faz num celular ao longo é do dia, verdade. e qualquer tempinho que tem tá ali, então a mente está trabalhando sempre. E isso gera uma sobrecarga mental. Nós estamos em sobrecarga, Nossa. tá? E a ansiedade, o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é já o país mais ansioso do mundo. O O Brasil. Brasil? Nós temos esse título. Brasil, o país mais ansioso do mundo. Nossa. Então, nós precisamos aprender a gerenciar melhor a nossa atenção. E a meditação proporciona isso, pequenos espaços, ilhas de consciência, onde nós trazemos a atenção para o momento presente. Isso permite que o corpo entre em regulação, sistema nervoso parasimpático entra em ativação, e isso regula o corpo, as funções do corpo. Porque nós estamos tão imersos numa agitação mental. Vou te dar um exemplo. Eu acho que pode servir para muita gente. A pessoa está trabalhando ali, imersa naquele trabalho. Nós fazemos um hiperfoco nos temas, nos assuntos. E aí, de repente, a pessoa não percebe que está mal sentado, ficando com dor nas costas, que está com sede, que está com fome, já ficando hipoglicêmico. Não percebe que o corpo está todo travado de ficar sentado ali parado um dia inteiro. Não está percebendo essas coisas porque está ali imerso naquele hiperfoco mental, no trabalho da mente. E, de repente, o corpo manda um sinal de alerta, alarme, reação de alarme. Olha, presta atenção, tem algo errado. A mente interpreta esse sinal como uma ameaça. E aí vem uma ansiedade que a pessoa não sabe de onde vem. Então, a mente começa a catastrofizar e pode vir uma preocupação sobre o futuro, uma ansiedade sobre algo assim. E, na realidade, o problema estaria em algo tão simples. Caramba. Então, pequenas práticas ao longo do dia, onde você para 2 minutos para se perceber, fazer um check-in com você mesmo. Isso tem um valor enorme na saúde do trabalho, na saúde da pessoa. Simplesmente parar, fechar os olhos e se perceber como eu estou agora. O que eu estou sentindo, que sensações estão aqui no meu corpo. E aí eu posso notar o que está acontecendo e cuidar disso. Simples assim. Caramba. Fiquei de cara. Faz aí um tipo de meditação para uma pessoa que está iniciando. Porque, por exemplo, eu já fiz, né, algumas práticas. E para o iniciante é muito difícil. Porque a gente acredita que meditação é não pensar em nada. Não. E não é, né? Não, esse é um erro conceitual. É impossível, até porque nós não controlamos a nossa mente. Os pensamentos chegam sem Ó, serem sua câmera é essa convidados. aqui. Tá. Fale sempre com ele. Pode falar, Tá chama bom. eles aí. A mente não para por si só. Então, meditar não é esvaziar a mente. Esse é um erro. Se a gente ouve isso, esvazie sua mente. Sim. A gente não consegue fazer Nossa, isso. o tempo todo já vem Não. coisas. Não é assim que acontece. O que nós podemos é direcionar a atenção para algo que garanta que nós estamos no momento presente, como, por exemplo, a respiração. A respiração é uma âncora muito poderosa. Ficar prestando atenção na respiração. Na respiração, por exemplo, nos pontos de apoio, nos pés, no chão, nas sensações do corpo, ou nos sons. Tem várias âncoras que nós podemos desenvolver para ancorar a atenção. E isso já tem um valor muito grande, porque isso proporciona essa autorregulação. E no comer, nós estamos aqui para falar do aspecto do comer. Dentro da meditação se chama Mindful Eating, comer com plena atenção. O comer é algo que acontece no piloto automático para a maioria de nós. Nós temos diversas emoções, diversos vieses em relação à alimentação. Distrações. Comer assistindo TV, no celular. Isso, pois é. Ainda isso. E nos casos esses de obesidade, compulsão,
que acontece minimamente, a pessoa não está se percebendo. Não está percebendo, por exemplo, que está saciada. Nós temos tanta sensibilidade para trabalhar em relação à alimentação que nós seríamos capazes, porque os animais são capazes, e nós perdemos essa habilidade de sair e achar uma ervinha que vai curar a dor de barriga dele. Nós perdemos essa habilidade. Nós não mais sabemos o que vai fazer, sentimos de forma assim intuitiva o que vai fazer bem e o que vai fazer mal, e comemos mais as coisas que nos fazem mal. Sim, come Ainda só tem por essa. prazer e não come pensando no tão benéfico que aquele alimento pode ser para o corpo. Porém, esse pensar e saber não adianta muito, tá? Porque o que acontece no momento da compulsão não é isso que vai falar mais alto. São os vícios, são as emoções, tá? Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu, que eu achei muito interessante. Nós temos uma prática breve de Mindful Eating, que é usando uma uva passa. Essa é uma prática bastante conhecida dentro da meditação, onde a gente pratica nas sensações. Então, a gente pega uma uvinha passa, primeiro observa com o olhar, descreve aquilo que está vendo, depois com a textura, fechando os olhos, percebendo. Depois a gente vai para o cheiro, percebe o cheiro, uma sensação por vez. Depois a gente faz assim no ouvido e no outro, como é o barulhinho que isso aqui faz. A gente vai realmente prestando atenção às sensações. Depois põe na boca, aí percebe, começa a mastigar, sente o sabor, descreve aquele sabor. Então a gente come uma uva passa com plena atenção. Isso é uma experiência maravilhosa. Olha, legal. E aí eu estava dando aula disso, uma aluna faltou. E no outro dia ela veio e me pediu para conduzir com ela. Nós não tínhamos uma uva passa. Eu falei, o que você tem aí? Ela tinha um biscoito Eiffel de morango. Aí eu falei, vamos fazer com biscoito Eiffel de morango. E pegamos o biscoito, eu e ela, fomos lá, então o cheiro, e aí a textura, morde, experimenta aquilo dentro da boca e tal, começa a mastigar e tudo. E aí no final da prática a gente sempre pergunta, como foi para você? E ela disse, Carla, eu descobri que eu não gosto de waffle de morango. Nossa, E ela levava só sempre. enfiava na boca. Porque ela disse assim, nossa, quando eu fui realmente reparar o sabor, é um cheiro artificial. Olha! Grudou no céu da boca. É uma coisa assim, que virou uma maçaroca. Não senti prazer comendo. E de agora em diante eu não gosto mais de biscoito Eiffel de morango. Porque ela só tipo tacava na boca e comia. E aí tem um professor meu que ele é especialista em vícios e compulsões de meditação, professor de meditação nos Estados Unidos, Judson Brewer. Ele escreveu um livro chamado The Craving Mind. Maravilhoso. Olha. Mas é bem assim para a ciência. E ele faz um trabalho de Mindful Eating, utilizando aquilo que a pessoa é viciada. E ele faz com cigarro. Então, a pessoa vai lá e vai fumar com atenção plena. Então, agora você sente o sabor do cigarro, a pessoa inala, aí sente aquela fumaça dentro, presta atenção e tal. De 10 a 15 sessões, a pessoa deixa de gostar de fumar. Caramba, porque é horrível. Porque é horrível. Nossa, então, porque o cigarro só é bom porque a pessoa tá pensando na morte da bezerra. Ali, tipo, não tá naquele momento sentindo o cheiro. Olha, que legal isso. E teve uma coisa que aconteceu comigo, Denise, isso aconteceu comigo. Olha que interessante, tá dentro também do Mindful Eating. A partir do momento que eu comecei a praticar a meditação dentro da alimentação, que é o Mindful Eating, eu comecei a perceber o que cada alimento gerava em mim. Fui refinando essa sensibilidade. Então, certos alimentos eu percebi que eu me sentia bem depois, certos alimentos eu percebi que não me sentia bem. E aí eu notei que quando eu comia o cogumelo shiitake,
eu ficava deprimida 3 dias. Nossa. É. Então, por 3 dias, eu ficava assim, sem energia, ficava assim, sem querer levantar da cama de manhã, ficava naquela preguiça, uma falta de energia absoluta. E eu associei, tá? Por prestar atenção, eu associei que era o cogumelo. Caramba. Então, eu tenho uma alergia alimentar e muitas alergias alimentares têm sintoma psiquiátrico. Isso é outra Sim. questão. Já tive pessoas que não melhoravam de depressão nem com os remédios. E aí, quando a gente vai ver, inclusive fazendo testes laboratoriais e tudo, tem uma alergia alimentar Que interfere. que interfere. Por quê? Porque produz inflamação no corpo. A inflamação, muitas vezes, tem uma consequência neuronal, Sim. o eixo intestino-cérebro, Sim. né? E tem sintomas de depressão, ansiedade, irritabilidade, muito comum, relacionados à alimentação. E Olha nós aí. não sabemos disso. Olha aí. E o Mindful Eating, a prática de comer com plena atenção, vai refinando tanto isso, porque a gente vai também no depois do comer. Como eu me sinto? O que eu estou sentindo agora? Como eu me percebo? Então, é algo grandioso de se trabalhar. É a meditação associada à alimentação. E você perguntou como pode ajudar uma pessoa com compulsão alimentar? Isso ajuda a pessoa a sair do piloto automático na alimentação. Mas, como eu disse, é importante que ela pratique quando nada está acontecendo. Por quê? Porque quando vem aquela emoção que é o gatilho da compulsão, aquilo já foi ladeira abaixo. Muitas Sim. vezes não consegue interromper. Só vai acordar lá no arrependimento depois. Isso é muito forte, né? Eu lembro muito dessa fase compulsiva minha, tipo de, só vou comer uma colherzinha de leite condensado. Você jura pra você que é só uma colher de sopa. Aí quando você faz assim, você fala, que se dane. É. E aí, você não é racional essa Não. hora. Você não pensa. Então, uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes é exatamente bolar uma alimentação estratégica também pensando nessa hora. Porque se já juntar a fome com a vontade de comer, aí ferrou tudo. Então, eu tenho que ter uma estratégia para a pessoa pelo menos não ter fome. Isso já ajuda na consciência, não é? Muito. Porque ela sem fome, bem alimentada, ela vai ter um momento para respirar, pensar, Criar um né? espaço, né? Apesar de que, nos casos de compulsão, às vezes a pessoa não está sentindo fome de verdade, Não, né? mas a maioria das pessoas, É. de todo mundo, aquele momento não é fome. Não é fome. Aquele momento é uma crise É uma crise. e Porque de também inconsciência. tem uma grande diferença da compulsão e do descontrole, não tem? Porque a compulsão ela já entra na categoria de uma doença. Isso. O descontrole já não é. Como Exato. diferenciar a compulsão com o descontrole? O Eu número acho de que elas repetições? estão no mesmo espectro. Eu compreenderia isso como dentro de um espectro. A compulsão é algo mais grave no espectro e um descontrole é algo um pouco mais tênue no espectro. Talvez acontece esporadicamente. Esporadicamente, talvez evolua para uma compulsão, Sim. se não tratar. Então é realmente muito importante. A prática da meditação não precisa ser muito longa. A gente pode conduzir uma prática aqui, vou conduzir uma de 2 minutos, tá? Pequenas ilhas de consciência e de presença ao longo do dia já fazem uma diferença imensa. É mesmo? É mesmo. Nossa. No sentido de autorregulação. Olha. E aí aquilo previne e ajuda a pessoa a perceber os gatilhos, entendendo, nossa, o que aconteceu que disparou esse gatilho em mim? A pessoa vai conseguindo atuar cada vez mais cedo. Primeiro, percebe depois que já aconteceu a crise compulsiva. Como é que vem aquela culpa, aquela situação toda. Depois ela vai trazendo para antes, até que ela, opa, eu ia olha, fazer. acordei, né? Estou me sentindo triste, portanto, estou com esse impulso aqui, até que ela vai conseguindo
intervir antes de acontecer. Legal. Porque assim, eu sempre coloco tanto na prática dos meus pacientes como nas redes sociais, eu sempre dou essas dicas, né? Mas dica não funciona. Eu começo a perceber que realmente a pessoa que tá me assistindo aí, ó, você entende que se você tá tendo isso, muito provavelmente é difícil sozinho, né? E é difícil por quê? Porque é algo que é uma explosão emocional. Ali naquele momento existe um sequestro emocional. A emoção sequestra a consciência, tá? Isso é um fenômeno dentro da neurociência, onde quando vem uma emoção muito forte, entra em ação o cérebro primitivo, tá? E o córtex pré-frontal se fecha e a pessoa entra no automatismo dela. Olha. Ela não está consciente. Então a dica não adianta. É igual Ela ler sabe, sobre. mas- Ela sabe. É igual ler sobre boa alimentação e comer errado. É, Entendeu? A prática é que precisa acontecer. sim. É pela prática. E a prática do Mindful Eating, eu vou dar uma dica aqui para as pessoas de Mindful Eating, muito simples, tá? E segundo as pesquisas, isso já diminui 20% a quantidade de comida, tá? Olha só, antes de começar a comer, você tá ali com o prato, na frente do prato, respirar 5 vezes com plena atenção. Como é que é isso? Fechar os olhos. Não é respirar assim, não, tá? Não serve. Então, fechar os olhos e perceber quando o ar entra e quando o ar sai do corpo naturalmente por 5 vezes. O ar entrou, saiu. Ar que entra, ar que sai. Criando uma pausa. E aí, começar a comer. Isso Pensando diminui. na respiração. Não é pensando, é com a atenção Atenção na na respiração. respiração. E isso já diminui 20% a quantidade de comida. Olha. Porque já traz uma ilha de consciência Tipo, para aquele ato de já comer. traz a pessoa pro, ó, estou sentada, tô aqui, Tô aqui. garfo e faca, não com o celular aqui assim, ó, né? Você já viu como se ensina um bebê a comer? O bebê, ele quer comer daquele jeito, né? Pegando a comida, maçarocando, joga no chão, passa no rosto, sente e tal. A gente não quer isso. Então, a gente, às vezes, coloca o bebê na frente de uma TV ou do iPad e vai empurrando a comida nele. Empurrando, Sim. empurrando, até que ele esteja cheio. Tem coisa pior do que Imagina, isso? desde criança. Então, nós somos. Por isso que a gente passa por isso. Porque Essa é desde uma das criança, coisas. nós somos ensinados a não ter atenção plena No comer. no comer. Exato. Eu tenho um bebê de 3 anos, né? E eu fiz a introdução alimentar dele. Cheirando, Perfeito. sentindo. Faz muita diferença. Então, assim, quando você até estava falando sobre a técnica da mexa, eu comecei a lembrar sobre lá bebezinho. Que os Isso. bebês fazem isso. Eles Perfeito. primeiro não colocam na boca, eles querem cheirar. Experimentar. Ele até escuta o barulho mesmo. Então, acho que essa Isso. técnica foi pensada nisso, Com né? a mente de principiante, que é um princípio, um fundamento dentro do mindfulness, da atenção plena. Mente de principiante. Conhecendo o alimento. Como se fosse a primeira vez. Então, essa reintrodução, como são os sabores, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo depois que eu comi. Porque, assim, tem um prazer momentâneo em eu comer um pacote de biscoito, né? Ali posso estar sentindo um prazer que não é um prazer muito atento, porque o sabor é muito marcante. Por exemplo, o açúcar, nós não somos desenhados, não tem na natureza o açúcar. Sim. E o paladar vai sendo pervertido por essas coisas, né? Mas depois, se eu paro e me percebo, eu vejo que eu não estou me sentindo tão bem. Como é que está o meu corpo agora? O que eu estou sentindo? Uma das coisas que é um sintoma muito comum, que muita gente tem de alimentação inflamatória, é o brain fog. É uma sensação de névoa, assim. Muita gente tem isso, tá? A mente não está funcionando muito bem. A pessoa está assim, como que com uma nuvem. Olha. Então, tem muito, interessante. muito sintoma psiquiátrico que vem da alimentação Sim. inflamatória.
E aí, voltando mais para a parte lá da infância. Então, desde a infância, é desse jeito, né? Assistindo TV com uma distração, comendo. Ou seja, a mãe, infelizmente, nem é culpa dela, porque também foi passado por ela. É, Vai dando o quanto ela acha suficiente para a criança e não o quanto que a criança está saciada, né? Hoje eu percebo no meu filho que eu coloco a comidinha para ele, eu sei, né, porque eu que acompanho ele, que ele é bem alimentado, que ele come bem, mas quando ele fala não quero mais, eu não insisto, exato. porque ele se sentiu saciado com aquela quantidade. Perfeito. Então, se você impõe, coloca mais, ou sei lá, tantas coisas, já tive paciente que falava que a minha mãe falava: "Olha, Nutri, eu sei por que que eu sou gorda desse jeito", porque minha mãe falava: "Se você não comer tudo, você vai casar com homem feio. Se você não comer tudo, você não vai arranjar emprego", sabe umas coisas assim inventada? Pois Então, é. olha o quanto, né, a gente traz isso da infância. Não só a alimentação em si, mas todos os traumas e todas as coisas que a gente passa, né? Exatamente. E essa plena atenção, ela ajuda. Então, assim, tem cura, vamos dizer assim, Tem né? cura, é uma prática meditativa, tá? E outra coisa é que, por exemplo, toda a nossa vida social está relacionada à alimentação. A gente Sim. sai com alguém e vai comer. E quando a gente está comendo e conversando com alguém, nós não estamos com plena atenção, Sim. né? Então, o cultural interviu demais. E a compulsão alimentar é dos vícios mais difíceis de trabalhar. Por quê? O álcool, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ela tira o álcool da vida dela e não bebe mais. Então, ela não tem esse contato. Uma pessoa com compulsão A comida tem o alimentar, tempo todo. ela não pode deixar de comer. Então, ela anda ali no fio da navalha. É. É preciso, e não é fácil, é preciso aprender realmente a lidar com aquilo. E tem casos muito graves de compulsão alimentar. E hoje eu acredito que o Mindful Eating é uma das melhores estratégias. Olha. Porque a pessoa se autorregula. Não adianta dicas, porque ela está desregulada Sim. naquele momento. O cérebro não está funcionando direito, Sim. ela está em piloto automático. O que mais ajuda é a pessoa conseguir uma autorregulação. É que ninguém vai fazer por ela, não tem como. Não Ela tem quem sempre vai faça ter por que, ela. que É, trabalhar isso, né? é, E a gente vê hoje pessoas que passam por cirurgia bariátrica, pessoas que exato, já emagreceram, enfim, tomando remédio. Se ela não mudar o comportamento, realmente a mente, ela vai sim. voltar a engordar de novo. Exato. Então, Um paciente bariátrico é essencial que faça um Mindful Eating. Por quê? Porque assim, a gente vai no nutricionista, o nutricionista diz tudo que você tem que comer, a que horas tem que comer, que quantidade tem que comer, o que comer, mas não fala do como comer. E ali é uma chave, como comer com atenção plena. Nos protocolos de Mindful Eating, cada dia a gente vai usando uma coisa diferente para ir legal. trabalhando. E tem um dia que se usa chocolate, tá? Pra ir Então, degustando, é. E é comendo. maravilhoso, porque com um pedacinho assim de chocolate que você Ah, eu come já com fiz plena isso. atenção, aquilo dá um prazer mais do que se você comer uma caixa sem Sim. plena atenção e depois ainda tem a ressaca de Sim. ter comido uma caixa de Sabe chocolate. como eu falo para meus pacientes? Comerem com uma colherzinha de café. Isso, Para ir realmente comendo e degustando. Eu sempre isso. uso um exemplo de quem toma pinga e de quem toma vinho. Uhum. O da pinga, ele quer ficar bêbado. É, Você vê ele jogado. O que toma o vinho, ele tá aqui, ó. é, Ele tá aqui, ele conversa. Ele não quer ficar bêbado. A intenção dele não é ficar bêbado, é degustar. Então, eu sempre falo, a compulsão é o pinguço. exato. É o que não sente o sabor do alimento. Você só quer colocar, enfiar água lá abaixo. Mistura, tem gente que mistura doce com salgado. Só quer ter a sensação de engolir, né? De se sentir cheio. Exato. E quem degusta é o que toma o vinho, Perfeito. né? Que toma, aprecia. Então eu sempre faço essa comparação, sabe? Eu falo para meus pacientes: você quer ser o pinguço largado na sarjeta? Ah, Ou você quer ser que toma o vinho, tá apreciando, é tranquilo, sofisticado, né? sofisticado ali, né? Exato. Esse é um ótimo exemplo, até porque os enólogos fazem mindful eating, né? Olha Para aí. detectar todas aquelas notas em um vinho, você tem que estar muito imerso na sua própria atenção para realmente conseguir degustar
e perceber todas as sutilezas, né? Sim. Então, esse é um bom exemplo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal. Você começou a praticar, né, a meditação. Tem uma transformação da Carla de antes e a Carla de hoje? Ou você sempre foi assim, com essa personalidade, mais calma, fala devagar? Eu era aquela pessoa aparentemente calma, porém paralisada e A ansiosa. mente, tipo, pá, 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 A pá, 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 pá. mente era aquele barulho, mas a minha aparência, quem me via superficialmente até achava que eu era calma. Isso é muito interessante, né? As pessoas confundem. As Confundem. pessoas acham que eu sou uma pessoa mais agitada. Eu tenho mais energia, sou elétrica, mexo, gesticulo. Mas minha mente é vazia, juro pra você. Aham. Minha mente tá aqui, às vezes eu fico pensando nada. Ah, Meu sim. marido, quieto. Na festa, eu sou a que tá falando. O Marcelo tá assim, ó. A Então, mente a dele, mil. a mil. Exato. A mil. Tanto que ele dorme mal, ele é bem ansioso. E eu não sou Exato. ansiosa, só que eu Sim. sou elétrica. É Então é diferente. diferente, não é? As Totalmente. pessoas, elas confundem isso. Confundem. Não é calma, tá? Então, muitas vezes uma pessoa em ansiedade, ela é uma pessoa quieta. Aí. Ninguém vê, né? E a grande diferença que fez na minha vida foi em relação a essa questão da ansiedade. Eu me sinto uma pessoa, assim, que dá conta de muita coisa. Olha, eu dou, assim, às vezes 5 cursos simultaneamente, atendo pacientes o dia inteiro, termino de trabalhar, às vezes 10h30 da noite. Mas eu tô ali a cada momento, eu faço o que eu gosto, eu crio pequenas pausas e eu vou levando aquele dia com alegria e eu não me sinto cansada, Porque por o incrível que ansioso, o que pareça. que ele fica pensando, assim? Ele pensa que não vai dar certo? Como que é a mente? Então, a mente tem uma estrutura que se chama negativity bias, o viés de negatividade. A mente é desenhada para buscar o que está errado aqui nesse ambiente, quais são os perigos que existem Ah, aqui. é? É. Então, é muito mais fácil a gente notar o negativo do que o positivo. Isso é natural da mente. A mente faz isso. Entendi. Então, um treino mental é você ir construindo na mente pensamentos de gratidão, construindo generosidade, construindo compaixão. E a prática da meditação também traz isso. E isso vai minimizando esse viés de negatividade. Porque nós somos desenhados assim para nos proteger dos perigos. Isso foi útil. Olha, que legal. Só que hoje nós vivemos num mundo complexo, ambíguo, volátil e abstrato. Então, o perigo não é mais o leão que pode chegar aqui, um predador. O perigo é um e-mail que você recebe e já Sim. aciona como se fosse um leão, né? Entendi. E o ansioso, ele vivencia aquilo que pode ou não acontecer. A mente distingue muito pouco entre o que está de fato acontecendo e o que eu estou imaginando. A liberação bioquímica é quase a mesma. Quase a mesma. Caramba. É. Então, eu posso pensar em algo, chorar, pensar em algo, ficar feliz, pensar em algo, sentir medo, facilmente. Por isso é necessário que a gente vá educando a nossa mente. Uma dica, né, muito boa de uma prática para as pessoas fazerem. Eu fazia isso com meu filho quando ele era pequeno, desde pequenininho. Eu ia pôr ele para dormir e às vezes ele me dizia: mãe, minha cabeça não consegue parar de pensar e eu não consigo dormir. Ó. Pequeno ele dizia isso. E aí eu começava com ele a prestar atenção no corpinho, agora percebe o pezinho, eu pegava no pezinho dele, percebe o outro, então fazia uma ancoragem assim no corpo, às vezes ele já dormia aí. Mas todas as noites também eu fazia com ele assim: filho, pelo que você é grato no dia de hoje? Isso eu quero muito fazer com o John. Nossa, todos os dias. E no início ele dizia: nada, a escola foi chata, tudo foi chato e tal. E depois ele começou a dizer. E aí, nossa, Nossa, isso é o muito almoço bom. estava muito gostoso. E hoje eu tô feliz porque eu brinquei com meu amigo. E ele foi dizer que cada vez ia ficando mais longo esse relato do que ele é grato. legal. Depois eu dizia pelo que eu sou grato no dia de hoje. Isso se tornou um Que hábito. legal. Para o casal, isso é uma coisa maravilhosa. Um falar isso com o outro no final do dia. Pelo que você é grato no dia de hoje. Que legal. E depois o outro fala também. Cada um fala uma gratidão.
Você Legal. fala uma, eu falo outra e assim, e E aí seguindo. volta para aquele pensamento que eu tive de você falando do aqui e do agora, que é uma coisa tão, vamos dizer assim, boba de ter que trabalhar, porque seria o óbvio, né? Você ter que estar aqui no agora, você ter que ser grato, mas não é. E a Não, gente não é. vê o quanto, tipo, nossa, eu me coloco nisso também. Quantas vezes eu já fui ingrata, sabe? De sempre estar reclamando, de às É, vezes querer a grama do vizinho e nunca achar que o seu é bom. Então eu exato. coloquei isso também em prática sobre a gratidão. Parece É. uma besteira, mas assim, ela realmente. Isso é das coisas que mais muda a mente. Nossa, assim, mudou realmente, sabe, tipo, Muda. tanto minha vida quanto o meu trabalho, tudo. É. Porque você tem que ser as pessoas às vezes elas querem o que o outro tem, sendo que o outro às vezes quer o que você tem. Exato, Então, as coisas que você tem que agradecer por elas. Tudo bem você exato. ter sonhos e desejos e correr atrás, mas, cara, tem gente tão ingrata, sabe? Enquanto a gente tá atrás das coisas que a gente sonha, a gente vai sendo grato. Sim, sim. E isso que você falou do reclamar, né? Reclamar é clamar novamente. Quando eu reclamo, eu revivo aquela coisa desagradável. Olha só que horror, né? É, De falando e ainda mais em voz alta, né, ou exato. seja, eu sou uma pessoa reclamona, a Marta sempre fala que eu sou reclamona, mas eu não sou reclamona, olha só, eu sou uma pessoa que quando tem alguma coisa me incomodando, eu fico falando, Sim. porque quando eu fico falando, Vai organizando. eu me organizo, eu me dou um jeito, então eu sou assim com as coisas, sabe. Sim. Então ele fica: "Ai, você é reclamona", não, não sou reclamona, eu só tô colocando pra fora É diferente do reclamar. diferente, não é? Diferente, é É diferente. diferente, É, então eu é. vou jogando pra fora, tanto que às vezes eu paro, pum, pronto. Eu não consigo guardar, Sim, sabe. sim. E eu acho que a maioria das pessoas que guardam é a que mais faz mal Verdade. futuramente, né. Que Sim. ela tá só aqui, ó, engolindo, engolindo. Engolindo. Uma hora Uma hora aquilo estoura, né? explode, É. né. Mas o meu pai falava uma frase que eu gosto muito, é assim: "As piores coisas que eu passei na minha vida foram as que eu imaginei". Olha, tipo, não aconteceu, ele imaginou. Só de imaginar, porque a gente imagina tanta desgraça às vezes, Olha, e a gente realmente sofre com aquilo, né. que Então esse interessante. treinamento de levar atenção para a gratidão, levar atenção para o momento presente. Aqui no momento presente eu estou sentindo meus pés no chão, eu estou sentindo aqui o contato com o assento. E aí eu levo atenção para a respiração, percebo o ar entrando, o ar saindo. E assim a minha mente tem a neurocepção de segurança. E aí desmobiliza a reação de estresse. Tipo, tá tudo bem, eu tô Tá tudo aqui, ó, bem, tá tá tudo legal, bem. você tá aqui, tá agora. Muito legal. É, sim. Vamos fazer uma prática? Vamos fazer uma prática pequenininha. Eu Bora, vou você que convidar manda. então, convidando o pessoal em casa a estar numa postura ereta. Se ficar com os 2 pezinhos no chão, melhor. Uma postura ereta e ao mesmo tempo relaxada, como se um fio puxasse o topo da cabeça para cima. E levando a atenção, percebendo os pés no chão agora, os pontos de contato dos pés no chão, as partes dos pés que tocam o chão, as partes que não tocam. Notando os pés. E agora convidando a atenção para os pontos de apoio na cadeira, o contato e o peso do corpo na cadeira, a postura em equilíbrio. E agora trazendo atenção para as mãos. Talvez as mãos estejam apoiadas, talvez estejam juntas. Como estão as mãos agora? Talvez estejam frias, talvez quentes. Refletindo sobre essas mãos que trabalham, mãos que acariciam, que cuidam, que
protegem. Gratidão por essas mãos. E agora vamos pousando a atenção na respiração, sem modificar a respiração, só trazendo atenção para ela. Notando quando o ar entra atravessando as narinas e sai. Talvez notando como o ar entra mais fresco e quando sai, sai aquecido pelo calor do corpo. Com gentileza, com amorosidade, prestando atenção na respiração agora. Onde você sentir mais viva a respiração. Talvez você sinta melhor a respiração no peito, quando os pulmões se enchem e se esvaziam. Ou talvez no movimento do abdômen, que se expande, se retrai, nesse fluxo e refluxo do ar dentro e fora de nós. Se a mente fugir, chegar a um pensamento, tudo bem, é normal que isso aconteça. Nós apenas percebemos que nos distraímos e trazemos a atenção de volta para a respiração. E agora, você pode pensar em algo pelo que você seja grato nesse momento na sua vida. Você seja grata. Observe o que é que vem. Talvez uma pessoa, talvez algo que você tem, alguma facilidade. Pelo que você é grato. Pelo que você é grata. Observe o que é que vem. E vamos permitindo que a gratidão ocupe todos os espaços, talvez sentindo também no corpo os efeitos dessa gratidão. Talvez um calor nas mãos, no peito. Talvez você não sinta nada, tudo bem também. E finalizando essa prática, trazendo algumas intenções para você mesmo. Que eu esteja saudável, que eu esteja feliz, que eu tenha uma vida tranquila, livre de todo o sofrimento. E expandindo essas intenções para todos os seres. Que todos os seres estejam saudáveis. Que todos os seres estejam felizes. Que todos os seres possam ter uma vida tranquila, livre de todo e qualquer sofrimento. Respirando mais profundamente. Podemos ir movimentando o corpo devagarzinho. Abrindo os olhos. Tirando um tempo nessa transição sem pressa. Cara, tipo, eu me desconectei. O baiano quase dormiu, né? Tipo, eu me dei uma desconectada, assim.
Mas ainda com muitos pensamentos vindo. Sim, os pensamentos vêm. Tipo, eu estava viajando num negócio que eu tinha que fazer. E Isso, aí, bem na hora, você falou: tudo bem se os pensamentos virem. Opa! Já... exato. Então tem que vigiar o tempo todo, né? Não é bem vigiar, mas estar observando, né? E aí notar que a mente se distraiu, perceber para onde foi e trazer de volta. No momento que eu me dou conta que eu me distraí, eu já estou de volta. Já Tipo, você percebi. percebeu, opa, me distraí. Volto para a Voltou. respiração. Volta para a respiração. Muito bom. É. Voltei até mais calma, minha Que gente. Estou aqui falando bom! até mais calma. Amei a sua presença. Amei. É um assunto que daria pra gente ficar aqui falando por muito tempo, Verdade, né? verdade. É Sim, um assunto muito importante para as pessoas que estão em busca do emagrecimento, que estão verdade. nessa luta, sabe? Nesse esforço, não só pensando esteticamente, mas É por a questão de saúde. saúde E mesmo, né? saúde mental também. Também. Porque Sim. a saúde fisiológica, mas a saúde da mente. Porque até esse próprio esforço desse engorda, faz tão mal para a É, mente, tão mal. Eu vejo é. as pessoas tristes de não E só pela conseguirem. força de vontade, muitas vezes a gente não consegue sustentar uma Pois é. mudança se não muda algo mais profundo. A força de vontade leva a gente até mais ou menos 21 dias Hum, numa coisa. Depois, os hábitos antigos tendem a dominar. olha Não aí. adianta só força de vontade, tem que ter um trabalho mais profundo do que isso. Esse do mindfulness é muito, muito poderoso. Que legal. Onde que as É. pessoas podem te encontrar? Fala aí. No meu Instagram, Carla Fragomeni, eu estou ali. Vamos ter um curso de Mindful Eating iniciando agora dia 6 de outubro, uma turma. Legal. Eu Vai ser vou colocar presencial ou no Instagram. online? Vai ser online. Legal. É. E tem sempre eventos acontecendo. Tem um curso de Mindfulness para psicoterapeutas, para Legal. psicólogos, que é muito legal. E dou aula na SVM, a Sociedade Vipassana de Meditação, que é na 909 Norte, um lugar Bacana. maravilhoso. E no Instituto Psiconsciência de Portugal também. Olha só, Isso. muito bacana. E você também atende Como como psicóloga. Eu psicóloga, sou né? psicóloga, sim, Eu sim. amei, gente, Ah, que amei a bom. Carla, adorei. Quero convidá-la para conversar mais sobre esse assunto. E eu sempre peço para os meus convidados no final do bate-papo deixar alguma frase, algo que você tem assim para você. Se você não tiver nenhuma frase, algo para eles, porque assim, o intuito do canal Mente Nutrida eu criei mais, por quê? Porque as pessoas querem mudar. Só que sempre quando elas querem mudar, o redor delas não querem. Ou até Exato, querem, mas não estão ali ajudando na mudança. Então, a gente tem que aproveitar, já que existe a internet, não tem como ficar desconectado. Então, vamos verdade. usar pelo bem. Isso, Então, você que quer mudança, gruda aqui no canal, no Mente Nutrida, onde vão ter assuntos, onde vai ter pessoas ajudando a pessoa, pelo menos, né, dar esse empurrãozinho. Então, o que que você perfeito. poderia falar para quem está te assistindo, que está querendo emagrecer, que está querendo uma mudança na vida dela? Bom, eu vou dizer uma fala do Viktor Frankl, que eu gosto muito e que ilustra a questão desse espaço que existe antes, onde a pessoa pode tomar consciência antes de cair na compulsão. Vou falar essa frase dele. Ele diz: entre o estímulo e a reação, há um espaço. Neste espaço, descansa nossa capacidade de escolher uma resposta. E nesta resposta, assentam-se nossa liberdade e o nosso crescimento. Nossa, muito bom. Há uma escolha. Tem uma escolha. Tem uma escolha. E tem um espaço. Se a gente toma consciência desse espaço, e é isso que o mindfulness faz, cria uma pausa, a gente consegue não cair no buraco. E para tudo, não só Para na parte da tudo, alimentação, tudo, mas para tudo, você tudo. xingar uma pessoa, para você bater Isso. numa pessoa, para você qualquer coisa, você tem esse, se você trazer a sua Respira, consciência, percebe. você, opa, Opa, pera lá, né? exato. Muito bom. Denise, muito Muito. obrigada. Foi uma alegria conhecer o programa, conhecer o canal. Uma alegria estar aqui. Sou grata por esse convite, essa oportunidade. Muito Imagina. obrigada. Eu que agradeço demais o seu tempo de você ter vindo aqui e compartilhar aí o tanto de conhecimento que você tem. Obrigada. Galera,
Um beijo pra vocês e ó, eu tô zen agora. Beijo, até a próxima.